Quando falamos em ortopedia, existe uma fratura que se destaca pela frequência com que aparece no pronto-socorro, a fratura do rádio distal. Ela é considerada a fratura mais comum de toda a ortopedia e, na maioria das vezes, acontece após um mecanismo muito típico, a queda sobre a mão estendida, o famoso FOOSH, Fall on Outstretched Hand. Esse mecanismo é simples de imaginar. O paciente tropeça, cai e instintivamente estende a mão para se proteger. Nesse momento, toda a energia é transmitida diretamente para o punho, levando à fratura da extremidade distal do rádio. O diagnóstico pode ser feito de forma clínica e radiográfica. Clinicamente, observamos dor, inchaço, limitação de movimento e a confirmação sempre vem com as radiografias em projeções ortogonais do punho, ou seja, em duas incidências básicas. O tratamento, por sua vez, pode ser conservador ou cirúrgico. A escolha depende de fatores como estabilidade da fratura, grau de desvio, idade do paciente e também o nível de demanda funcional. Em resumo, nem toda fratura de rádio distal é igual e cada caso precisa de avaliação criteriosa. Epidemiologia. Em termos de epidemiologia, o impacto dessa fratura é enorme. Ela representa 17,5% de todas as fraturas em adultos, ou seja, quase 1 em cada 5 fraturas que chegam ao pronto-socorro é de rádio distal. O risco ao longo da vida também é significativo. Aproximadamente 15% das mulheres terão uma fratura de rádio distal em algum momento das suas vidas, enquanto esse risco é de apenas 2% entre os homens. Essa diferença já nos dá pistas sobre os fatores de risco envolvidos. Quando olhamos para os dados demográficos, vemos que a fratura é 2 a 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens, e existe um padrão interessante de distribuição. É uma fratura bimodal. Em pacientes mais jovens, geralmente resulta de mecanismos de alta energia, como acidentes esportivos, quedas de altura ou traumas de trânsito. Já em pacientes idosos, é mais comum após traumas de baixa energia, como a simples queda ao chão, o típico FOOSH. Nesse caso dos idosos, essa fratura deve sempre ser encarada como uma fratura de fragilidade, um marcador de osteoporose. Por isso, além de tratar o punho, é fundamental investigar a densidade óssea do paciente. É uma oportunidade de diagnóstico precoce da osteoporose e de prevenção de novas fraturas que podem ser ainda mais graves, como a fratura de quadril. Localização anatômica. Quando analisamos o local da fratura, vemos que elas podem se apresentar de diferentes formas. 65% são extraarticulares, ou seja, não comprometem a superfície da articulação. 10% são parciais articulares, envolvendo apenas uma parte da articulação. E cerca de 25% são fraturas completas articulares, comprometendo toda a superfície. Essa simples divisão já ajuda a compreender o impacto funcional da fratura. As extraarticulares tendem a ser mais simples, enquanto as fraturas articulares, principalmente as completas, trazem maior risco de sequelas funcionais. Fatores de risco. Entre os fatores de risco, o mais importante é a osteoporose. A incidência de fraturas do rádio distal é muito alta em mulheres acima de 50 anos, justamente pela perda de densidade mineral óssea após a menopausa. Outro ponto fundamental: a fratura do rádio distal é considerada um forte preditor de fraturas subsequentes. Isso significa que quando um paciente apresenta essa fratura, especialmente se for uma fratura de baixa energia em idosos, devemos acender um sinal de alerta. Por esse motivo, recomenda-se a realização de densitometria óssea, o DEXA-scan, em pacientes mais velhos com fratura do rádio distal ou quando a lesão ocorre após um trauma de baixa energia. É uma oportunidade de diagnóstico precoce da osteoporose e de prevenção de novas fraturas que podem ser ainda mais graves, como a fratura de quadril. Conclusão:
Portanto, a fratura do rádio distal não é apenas uma lesão frequente do punho. Ela é a fratura mais comum da ortopedia, com grande impacto epidemiológico, forte associação com a osteoporose e importante valor preditivo para fraturas futuras. Diagnóstico clínico e radiográfico simples, tratamento que varia de conservador a cirúrgico e, acima de tudo, um alerta para a saúde óssea do paciente. Mais do que tratar o osso quebrado, é preciso enxergar o paciente como um todo e usar esse evento como uma oportunidade de prevenção. Etiologia e fisiopatologia. Quando falamos em fraturas do rádio distal, o mecanismo de trauma é fundamental para compreender a gravidade da lesão. Na população idosa, o mecanismo mais comum é a queda da própria altura, com apoio sobre a mão estendida, o famoso FOOSH, Fall on Outstretched Hand. Esse mecanismo, aparentemente banal, é suficiente para gerar a fratura em ossos fragilizados pela osteoporose. Já em pacientes jovens, a história costuma ser bem diferente. Nesses casos, a fratura geralmente ocorre em contextos de altas energias, como colisões automobilísticas, quedas de moto ou acidentes esportivos de grande impacto. Isso significa que, em indivíduos mais jovens, uma fratura do rádio distal deve sempre levantar suspeita de mecanismos mais agressivos e, consequentemente, de lesões associadas. Condições associadas. É muito raro encontrarmos uma fratura de rádio distal isolada, especialmente nos traumas de maior energia. As lesões da articulação radioulnar distal são bastante frequentes e comprometem a estabilidade do antebraço. As fraturas do processo estiloide do rádio também podem estar presentes, sendo consideradas marcadores de trauma de maior intensidade. As lesões de partes moles acompanham até 70% dos casos e incluem lesão do complexo fibrocartilaginoso triangular, TFCC, em cerca de 40% dos pacientes, lesão do ligamento escáfolunar em 30% e lesão do ligamento lunotriquetral em 15%. Esses números mostram a complexidade do trauma. Ou seja, o ortopedista não deve apenas olhar o osso fraturado, mas também avaliar cuidadosamente os ligamentos e a estabilidade global do punho. Anatomia, osteologia. O rádio distal é uma estrutura essencial do punho. Ele suporta cerca de 80% da carga axial do antebraço e se articula com 3 estruturas principais: o escafoide, através da fossa escafoide, o lunar através da fossa lunata e a una distal através da incisura sigmoide. Essa arquitetura permite tanto a estabilidade quanto a ampla mobilidade do punho, mas ela também explica o porquê fraturas nessa região têm repercussões tão significativas. As 3 colunas do rádio distal. Anatomicamente, o rádio distal pode ser dividido em 3 colunas: radial, intermediária e ulnar. Coluna radial, composta pelo processo estiloide do rádio e pela fossa escafoide. O processo estiloide é uma estrutura relativamente volar e tem grande importância clínica. Nele se inserem o tendão do bráquio radial, o ligamento radiolunar longo e o ligamento radioescafocapitado. Esse ligamento em particular tem papel essencial. Ele impede a translação ulnar do carpo, funcionando como verdadeiro estabilizador. Além disso, essa coluna atua como um contraforte, resistindo à translação radial e mantendo a distribuição uniforme das cargas sobre o escafoide e semilunar. Coluna intermediária, formada pela fossa lunata. É a principal via de transmissão de carga entre o carpo e o antebraço. É também a origem do ligamento radiolunar curto, fundamental para a estabilidade radiocarpal. Coluna ulnar. Inclui a una distal e o complexo fibrocartilaginoso triangular, TFCC. Essa coluna é responsável por 2 funções críticas: a estabilidade da articulação radioulnar distal e a rotação do antebraço. Qualquer comprometimento dessa coluna leva à instabilidade funcional significativa, dificultando até movimentos simples como a pronação e a supinação.
Marcos anatômicos especiais. Além das colunas, o rádio distal possui estruturas anatômicas importantes que o cirurgião precisa conhecer em detalhes. O tubérculo de Lister, localizado na superfície dorsal, a cerca de 1 centímetro proximal à superfície articular. Ele funciona como uma polia natural para o tendão do extensor longo do polegar, o EPL, que faz uma curva ao redor dele em direção ao polegar. Esse detalhe anatômico tem importância prática. Parafusos muito longos colocados em placas volares podem atingir essa região e causar ruptura por atrito do tendão EPL. Região de transição volar, conhecida como watershed, é a parte mais proeminente e distal da face volar do rádio. A região do semilunar é especialmente importante, pois é onde se insere o ligamento radiolunar curto, vital para a estabilidade radiocarpal. Durante a fixação com placas volares, é fundamental respeitar esse limite e manter os implantes proximais a ele para evitar complicações como lesões tendíneas ou comprometimento da estabilidade articular. Conclusão. Portanto, a fratura do rádio distal não é apenas uma quebra de osso simples. Ela envolve uma compreensão profunda da biomecânica do trauma, das lesões associadas e da anatomia detalhada do punho. Cada coluna, cada ligamento e cada marco anatômico tem um papel específico e ignorar esses detalhes pode levar a falhas no tratamento e sequelas funcionais duradouras. Introdução. Depois de entendermos a epidemiologia, a etiologia e a anatomia das fraturas do rádio distal, chegou a hora de avançarmos para um dos pontos mais importantes, as classificações. Elas não existem apenas para organizar o conhecimento. Cada classificação traduz uma forma de enxergar a fratura, seja pelo mecanismo de trauma, pela extensão articular ou pelo padrão de deslocamento. Compreender essas classificações é essencial para comunicar achados, prever instabilidade e planejar o tratamento. Vamos a elas. Classificação de Fernandes. A primeira é a classificação de Fernandes. Ela se baseia no mecanismo de trauma e não apenas no aspecto radiográfico. Essa visão é importante porque nos faz lembrar que o padrão da fratura é consequência direta da energia e da direção da força aplicada no punho. Assim, cada subtipo da classificação de Fernandes nos ajuda a prever a instabilidade e escolher a melhor forma de tratamento. É uma classificação prática muito utilizada no dia a dia. Classificação de Frykman. Já a classificação de Frykman é baseada no comprometimento articular. Ela considera se a fratura atinge a articulação radiocarpíca e ou a radioulnar distal, além da presença ou não de fratura do processo estiloide da ulna. Embora seja simples, a utilidade clínica é limitada, porque não define estabilidade nem orienta claramente a conduta. Ainda assim, serve como uma descrição anatômica inicial, principalmente para diferenciar fraturas extraarticulares de fraturas com comprometimento articular mais extenso. Classificação de Melloni. A classificação de Melloni é aplicada exclusivamente às fraturas intraarticulares. Ela divide a epífise distal do rádio em 4 componentes fundamentais e descreve os deslocamentos desses fragmentos. Essa classificação foi muito popular na sua época, porque ajudava a compreender a complexidade das fraturas articulares e a planejar reparos. Embora tenha perdido espaço para classificações mais modernas, ainda é citada quando falamos de fraturas complexas com múltiplos fragmentos. Classificação AO. E claro, temos a classificação da AO. Essa é a mais abrangente de todas, utilizada em pesquisas, estudos multicêntricos e descrições padronizadas. Ela consegue abranger desde fraturas extraarticulares simples até fraturas intraarticulares cominutivas. O problema é que, por ser tão detalhada, acaba se tornando pouco prática no dia a dia. É como um mapa muito completo, mas difícil de usar numa emergência. Ainda assim, é importante conhecê-la porque aparece em provas, artigos científicos e publicações internacionais. Epônimos clássicos.
Além das classificações formais, existem os epônimos, nomes dados a fraturas específicas que se tornaram clássicos na ortopedia. Fratura de Colles, a mais famosa, caracterizada por uma fratura extraarticular com desvio dorsal. Fratura de Smith, o oposto da de Colles, também extraarticular, mas com desvio volar. Fratura de Barton, uma fratura luxação da articulação radiocarpíca, que pode ser dorsal ou volar, dependendo da face envolvida. Fratura de Chaussard, também chamada de fratura do motorista, corresponde à fratura do processo estiloide do rádio. Fratura de Dye-Punch, fratura por impacto que deprime a fossa do semilunar, lembrando o formato de um soco na superfície articular. Esses nomes resistem ao tempo porque descrevem de maneira rápida padrões que todo ortopedista reconhece de imediato. Apresentação clínica. Na prática, a história clínica é quase sempre a mesma: queda sobre a mão espalmada. O paciente chega ao pronto-socorro relatando dor intensa no punho, muitas vezes acompanhada de deformidade visível. Os sintomas incluem dor e edema imediatos, deformidade quando há desvio importante, geralmente descrita como endorso de garfo, e limitação de movimento, principalmente pela dor. No exame físico encontramos edema, equimose e sensibilidade difusa, dificuldade ou incapacidade de movimentar o punho e, em casos de desvio mais grave, deformidade evidente. É importante sempre avaliar o estado neurovascular, porque podem existir lesões associadas, como compressão do nervo mediano no túnel do carpo. Exames de imagem, radiografias. O primeiro passo diagnóstico é a radiografia simples. As incidências recomendadas são AP, para avaliar a altura e inclinação radial, perfil lateral, essencial para analisar a inclinação volar ou dorsal, oblíqua, que ajuda a melhor visualizar fragmentos articulares. A partir dessas imagens, medimos parâmetros fundamentais. Altura radial, normalmente 13 milímetros, aceitamos até 5 milímetros de encurtamento. Inclinação radial, normalmente 23 graus, aceitamos mudanças de até 5 graus. Inclinação volar, normalmente 11 graus, aceitamos até 5 graus de angulação dorsal ou, no máximo, 20 graus de diferença em relação ao punho contralateral. Degrau articular, a superfície deve ser congruente, aceitamos até 2 milímetros de degrau. Esses números não são apenas estatísticas, eles definem quando uma fratura pode ser tratada conservadoramente e quando é necessário intervir cirurgicamente. Exames de imagem avançados. Em alguns casos, outros exames de imagem são indicados. Tomografia computadorizada, TC. Útil quando há dúvidas sobre o comprometimento articular e essencial no planejamento cirúrgico de fraturas complexas. Ressonância magnética, RM. Tem papel mais restrito, mas é valiosa quando suspeitamos de lesões associadas de partes moles, como lesões do TFCC ou dos ligamentos escafolunar e lunotriquetral. Lembre-se, muitas vezes o osso é apenas parte do problema. Lesões ligamentares podem comprometer mais a função do punho do que a própria fratura. Conclusão. As classificações das fraturas do rádio distal não são apenas nomes em livros. Elas representam diferentes formas de compreender a mesma lesão, seja pelo mecanismo, pela articulação envolvida, pelo deslocamento ou pela descrição anatômica. Chegamos agora ao ponto mais importante, o tratamento. A fratura do rádio distal, apesar de tão frequente, carrega consigo uma grande diversidade de condutas possíveis. Nem toda fratura precisa de cirurgia, mas também não podemos subestimar padrões instáveis. O desafio do ortopedista é saber quando aceitar uma redução engessada e quando indicar uma fixação cirúrgica. E aqui, cada detalhe faz diferença. Milímetros, ângulos, fragmentos associados e até mesmo o perfil do paciente. Tratamento não operatório. O tratamento não operatório é indicado em situações bem definidas. A regra é clara:
Se a fratura é extra-articular, se apresenta com encurtamento radial menor que 5 milímetros, se a angulação dorsal é menor que 5 graus ou, no máximo, dentro de 20 graus em relação ao rádio distal contralateral, podemos optar pela redução fechada seguida de imobilização. E como isso é feito? O paciente recebe anestesia adequada, aplicamos tração longitudinal e pressionamos o fragmento distal para alinhá-lo novamente. Em seguida, imobilizamos com tala ou gesso, abaixo do cotovelo, evitando posições extremas de flexão ou desvio ulnar, a chamada posição de cotton loader, que pode precipitar uma síndrome do túnel do carpo. Esse tratamento é relativamente simples e, em fraturas estáveis, pode levar a bons resultados. No entanto, sabemos que reduções repetidas têm menos de 50% de sucesso a longo prazo. Ou seja, se a fratura mostrou instabilidade desde o início, dificilmente ficará estável apenas com gesso. E é por isso que a avaliação criteriosa é tão importante. Preditores de instabilidade. Lafontaine. Mas como prever se uma fratura vai perder a redução? É aqui que entram os critérios de Lafontaine. O fator mais preditivo é o encurtamento radial, mas também devemos ficar atentos à cominuição dorsal superior a 50%, cominuição volar ou intraarticular, fratura ulnar associada, angulação dorsal maior que 20 graus, deslocamento inicial acima de 1 cm ou encurtamento inicial maior que 5 milímetros. Se o paciente apresenta 3 ou mais desses critérios, a chance de perder a redução é muito alta e o tratamento cirúrgico passa a ser o mais seguro. Esse raciocínio evita que pacientes sejam submetidos a gessos repetidos e sofram consolidações viciosas. Tratamento operatório. Quando falamos em cirurgia, temos várias técnicas, cada uma com suas indicações específicas. 1. Fixação percutânea ou CRPP. A fixação percutânea com fios de Kirchner é uma opção intermediária, indicada em fraturas extraarticulares desde que o córtex volar esteja preservado e estável. Quando bem indicada, essa técnica apresenta 82 a 90% de bons resultados. É uma solução menos invasiva, mas exige acompanhamento rigoroso e técnica precisa, já que complicações como lesão do nervo radial sensorial ou infecções no trajeto dos pinos podem ocorrer. 2. Redução aberta e fixação interna, ou seja, RAFI ou ORIF. A fixação com placas e parafusos é, hoje, o padrão para a maioria das fraturas instáveis. As indicações são muito claras. Angulação dorsal maior que 5 graus ou maior que 20 graus em comparação com o lado contralateral. Cominuição volar ou dorsal. Fraturas intraarticulares deslocadas com degrau maior que 2 milímetros. Encurtamento radial acima de 5 milímetros, fratura ulnar associada, fraturas de Barton, dorsais ou volares e fraturas instáveis em pacientes com osteoporose grave. A fixação pode ser feita por via volar, mais comum e preferida, ou por via dorsal, em casos selecionados. Mas atenção! A colocação inadequada da placa volar distal ao limite do chamado watershed line pode causar complicações sérias, como a ruptura do tendão flexor longo do polegar. Já o uso de placas dorsais, historicamente, esteve associado à ruptura de tendões extensores. Por isso, a escolha da via e da placa precisa ser extremamente criteriosa. 3. Fixação externa. A fixação externa ainda tem papel, principalmente em fraturas expostas, altamente cominutivas ou em pacientes graves que não toleram um procedimento longo. Ela depende do princípio da ligamentotaxia, ou seja, a tração dos ligamentos ajuda a manter a redução da fratura. Os resultados podem ser bons, mas raramente restauram de forma confiável a inclinação volar. Por isso, muitas vezes, o fixador externo é combinado com fios percutâneos ou placas. Reabilitação e prognóstico. O pós-operatório exige paciência. A cicatrização do tendão no osso demora 8 a 12 semanas. Esse é o fator limitante, mais do que a dor ou a força. Durante esse período, o paciente deve realizar mobilização passiva precoce, mas sem esforço ativo.
Mais tarde, exercícios domiciliares são tão eficazes quanto fisioterapia formal em maioria das fraturas simples. A chave é iniciar o movimento cedo, mas de forma segura. Os bons resultados dependem de 3 pilares: precisão da redução articular, restauração dos parâmetros anatômicos e reabilitação precoce do punho e dos dedos. Quando esses pontos são respeitados, a chance de sucesso é alta. Mas quando falhamos em restaurar a anatomia, o preço é alto. Consolidação viciosa, rigidez, artrose pós-traumática e perda funcional. Complicações. As complicações das fraturas do rádio distal são muitas e merecem respeito. A síndrome do túnel do carpo aguda pode ocorrer pela compressão do nervo mediano. A ruptura do extensor longo do polegar pode aparecer até em fraturas não deslocadas, geralmente semanas após o trauma. A ruptura do flexor longo do polegar, por outro lado, está associada a placas volares mal posicionadas. E, claro, sempre existe o risco de artrose radiocarpiana, especialmente quando o degrau articular não é corrigido. Por isso, cada detalhe cirúrgico, cada grau de inclinação e cada milímetro de encurtamento importam. Conclusão. O tratamento da fratura do rádio distal exige muito mais do que apenas engessar ou operar. Ele exige sensibilidade clínica para reconhecer padrões estáveis, conhecimento técnico para identificar instabilidade e habilidade cirúrgica para restaurar a anatomia quando necessário. De um lado, temos o tratamento não operatório, simples e eficaz para fraturas estáveis. Do outro, temos o arsenal cirúrgico, fixação percutânea, placas, fixadores externos, cada qual com sua indicação. A decisão final deve sempre considerar não apenas a radiografia, mas também o paciente como um todo, sua idade, sua demanda funcional, sua saúde óssea e sua capacidade de reabilitação. Porque, no fim, o objetivo não é apenas consolidar o osso, mas devolver ao paciente a função, a independência e a qualidade de vida.